O Uruguai. Um país pequeno em território, mas com uma origem absolutamente singular. Diferente de tantas outras nações da América do Sul, ele não nasceu de uma guerra direta por independência, mas sim de um conflito entre vizinhos poderosos. Um embate marcado por disputas territoriais, interesses imperiais e a influência decisiva de uma potência europeia, a Inglaterra. Neste documentário, você vai descobrir como surgiu esse estado ao sul do Brasil e entender por que Brasil, Portugal e a coroa britânica estão profundamente entrelaçados nessa história. Para compreender o nascimento do Uruguai, precisamos voltar ao início do século XIX. Um momento de grandes transformações. A América Espanhola estava em chamas, com rebeliões por independência explodindo em várias frentes. Ao mesmo tempo, em 1808, a família real portuguesa desembarcava no Rio de Janeiro, fugindo do avanço das tropas napoleônicas. Esse movimento não foi isolado. O mesmo fator que levou Dom João VI a buscar abrigo no Brasil também fragilizou o Império Espanhol e acelerou o colapso de suas colônias. O nome do responsável? Napoleão Bonaparte. Com suas campanhas de conquista, o imperador francês devastava reinos pela Europa, incluindo a Espanha. A instabilidade era total. É nesse cenário que, em maio de 1810, uma revolução estoura no extremo sul do continente. A Revolução de Maio, marco do fim do domínio espanhol na região do Rio da Prata. Na época, as fronteiras da América do Sul ainda estavam indefinidas, mas dois gigantes já disputavam espaço e influência. De um lado, o Brasil ainda sob domínio português. Vale lembrar, a independência brasileira só viria em 1822. Do outro, as Províncias Unidas do Rio da Prata, herdeiras do antigo vice-reino do Rio da Prata, que abrangia partes do que hoje são Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Chile. Naquele tempo, o que conhecemos hoje como Uruguai ainda não existia como nação. Era conhecido como a Banda Oriental do Vice-Reinado, por estar a leste do rio Uruguai e ao norte do Rio da Prata. Um território estratégico, com portos vitais como Montevidéu e Colônia do Sacramento, fundamentais para o comércio regional. Após a derrocada espanhola, a região passou a se chamar Província Oriental, liderada por um homem que se tornaria símbolo da identidade uruguaia, José Artigas. Artigas defendia uma liga federal com autonomia para as províncias, mas seus ideais foram derrotados. O resultado, a Província Oriental virou território em disputa. Em 1811, diante da revolta liderada por Artigas, Dom João VI ordena uma invasão ao território vizinho. O rei português temia que os ideais republicanos e abolicionistas cruzassem a fronteira e contaminassem o Brasil. A invasão foi vista como uma ação preventiva, mas, um ano depois, em 1812, as tropas portuguesas recuam. A Inglaterra, aliada da Espanha contra Napoleão, não aprovava o ataque luso em solo hispânico, o que aumentou a pressão para a retirada. O conflito parecia arrefecer, mas em 1821, o Brasil, agora parte do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, anexa oficialmente a região, que passa a se chamar Província Cisplatina. Isso acontece um ano antes da independência brasileira, que viria em 1822, e mesmo após romper com Portugal, o Brasil mantém o controle da Cisplatina. Em 25 de agosto de 1825, uma rebelião explode. É proclamada a independência da província Cisplatina em relação ao Brasil e sua união com as Províncias Unidas do Rio da Prata. O Brasil reage. Tem início a Guerra da Cisplatina, um conflito armado que duraria de 1825 a 1828. De um lado, o Império do Brasil, tentando sufocar a rebelião e reconquistar o território perdido. Do outro, os rebeldes orientais, alguns querendo independência total, outros desejando a anexação pelas Províncias Unidas. E então entra em cena mais uma vez a Inglaterra. Mas o que fazia a Inglaterra, do outro lado do Atlântico, tão interessada nessa disputa? A resposta está no dinamismo do comércio britânico. Em plena Revolução Industrial, o Reino Unido precisava de matérias-primas e mercados consumidores. A instabilidade no Rio da Prata
prejudicava o fluxo de produtos, bloqueava rotas, interrompia exportações. A paz era do interesse britânico. É então que surge um personagem-chave, Lord John Ponsonby, diplomata irlandês a serviço da coroa britânica. Sua missão? Mediar o conflito e buscar uma solução viável para todas as partes. Ponsonby logo percebe que uma anexação total, seja por Brasil ou Argentina, só prolongaria a guerra. Então propõe uma terceira via, a criação de um Estado independente. Em suas cartas a Londres, ele argumenta que os orientais têm um espírito autônomo, uma cultura própria, e poderiam sustentar uma nova nação. A proposta começa a ganhar força. Finalmente, em agosto de 1828, como parte da Convenção Preliminar de Paz, é assinada a independência da província oriental. O Brasil abandona suas pretensões sobre a Cisplatina, encerrando sua participação na guerra. As Províncias Unidas também saem derrotadas, não conseguem anexar o território rebelde. Mas há um detalhe curioso. Na mesa de negociações estavam presentes representantes do Brasil, das Províncias Unidas, e diplomatas britânicos. Os orientais? Não. Eles foram deixados de fora do acordo que selaria sua própria independência. Isso gerou polêmica. Alguns historiadores afirmam que o Uruguai foi uma invenção britânica, um Estado tampão, criado para manter a paz entre dois impérios instáveis. A tese mais aceita, no entanto, é que havia sim um movimento de independência local, mas que sem a diplomacia britânica jamais teria se concretizado. Finalmente, em 18 de julho de 1830, é promulgada a primeira Constituição, e o país ganha seu nome oficial, Estado Oriental do Uruguai, em referência ao rio Uruguai. O nome Uruguai tem origem indígena, do Guarani, e pode ser traduzido como Rio dos Pássaros Pintados. O nascimento do Uruguai foi um processo complexo, cheio de conflitos e mediações internacionais, e, como disse um historiador, foi o êxito de vários fracassos. Mas o pequeno estado que surgiu como campo neutro entre Brasil e Argentina logo começaria a trilhar um caminho próprio, progressista e ousado. Em 1907, legalizou o divórcio. Em 1915, implantou a jornada de 8 horas de trabalho. E em 1934, tornou-se o primeiro país da América Latina a legalizar o aborto. O Uruguai pode ter começado como um amortecedor entre gigantes, mas sua história prova que, às vezes, os menores territórios abrigam os maiores ideais. Para mais vídeos, siga nosso canal e conte nos comentários qual história você quer ver por aqui. Até a próxima!